falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Desde como foi a questão da concepção de ideia e quais foram as plataformas que vocês utilizaram, se vocês utilizaram para poder fazer o roteiro, o ChatGPT ou o Claude, alguma coisa nesse sentido. Isso para roteiro, depois para poder chegar na questão das ilustrações. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Primeiro a gente começou pelo slogan da marca, que a gente fez um novo slogan e que se tornou o poder de ser você. E pela essa ideia a gente puxou o link das histórias em quadrinhos, dos super-heróis. Explora até a questão da retícula. E a parte de planejamento, a parte dos quadrinhos foi tudo pessoal aí. E daí, a partir disso, a gente começou a ir para as IAs generativas que a gente costumava usar, principalmente a gente começou pesquisando, usando o Bing AI. A gente não estava tendo resultados tão legais, a gente começou a explorar um pouco, a gente chegou no Dream Studio, que é o que a gente utilizou para fazer esses quadrinhos. Uma coisa interessante do Dream Studio é que, diferente de muitas AIs, ele tem um prompt negativo. Então você coloca todo o seu o prompt do que você quer, embaixo você coloca tudo que você pode imaginar que ele vai criar de forma errada e você pede para ele tirar isso. Então, quando a gente começava a criar histórias em quadrinhos, tinha muita capa, tinha muito Que é o lugar poderes, comum e o estereótipo do super-herói, então a gente né? queria, né, um cenário comum, de vida comum. Então a gente começou a trazer para esse prompt também o que a gente não queria, o que não fazia sentido pra gente. E o Dream Studio tem uma coisa muito boa também, que foi o que viabilizou a gente fazer essa história, né? Que é você conseguir pôr uma imagem de referência, então manter a mesma personagem em todos os desenhos que ele fizer. Perfeito. Isso não tinha no Bing, por exemplo. Pra ter a consistência, né, da personagem na história em quadrinhos. Vocês trouxeram também outros projetos aqui pra compartilhar com a gente. Vamos dar uma olhada, Mal? O da Havaianas foi um trabalho do Arenas, né? Da meio que agência júnior da SPM, uma das. E ela foi basicamente trazer uma identidade visual interessante para Havaianas, para atrair justo o público masculino. Isso foi uma delícia a hora que a gente ouviu esse briefing, né? Porque a gente era um grupo de 3 homens, eu, o Arthur e o Pedro. Então a gente conseguiu se ficar imerso assim num projeto que a gente poderia fazer. O trabalho era interessante da Havaianas, que ele queria trazer o público masculino um pouco mais velho. Pessoas de idade, acho que de 35 a 50, por aí mesmo. Acabou de né, destruiu a gente, Mal. Já saí Tipo, fora o do povo público velho. Só falta falar povo idoso, de Não. 35 mais. Não, Porque foge já passei. Porque ele falou, não, era 35 até 50, então já tô fora do target, né? Ai, é? Pô, Mas caramba! nós, no caso. Poxa vida! Porque a gente tá muito acostumado a fazer trabalho de geração Z. Porque, óbvio, é um povo que um recorte que querem muito captar, várias empresas têm que captar, mas é um pouco mais raro pra gente, pelo menos, receber um briefing de trazer gente da geração acima da nossa, né? E daí era pra ter essas pessoas um pouco mais velhas e homens. E daí o que a gente fez foi um processo de aculturação, assim, de entender como é que era a vida dessa pessoa da cidade. E o que a gente quis trazer de diferente pro nosso trabalho é porque a gente queria captar a infância dessa pessoa, para realmente encantar eles por meio do produto da Havaianas. Com isso a gente trouxe essa identidade visual diferentona. A gente pegou várias inspirações da internet dos anos 90, coisas da MTV, a cultura da época mesmo, para trazer esse projeto. Legal. E foi um processo mesmo de também entender o que era o começo da internet ser popularizada, o que é, né, você assistir essa programação da MTV, começar a enxergar o mundo globalmente e trazer todas essas referências do Windows XP, enfim, da tecnologia que hoje é retrô. Tinha um barulhinho, depois o Di coloca o barulhinho PAM, né, que dava pau, né, tela azul, aquela coisa toda. Me fala um pouquinho qual era o briefing inicial, o que ele pedia e o porquê que vocês foram pra Doritos e tal. Sim, esse é um briefing que eu lembro bem, que era como aumentar o pedido de delivery a partir de uma colaboração com uma outra marca. Então a gente tinha toda a liberdade de escolher a marca e o approach, enfim, toda a ideia da campanha. Esse briefing foi da Cross, da agência, que é especializada em parcerias. Perfeito. E daí, óbvio que eles queriam que a gente trouxesse uma collab boa pra eles. E a partir daí a gente começou a pensar em matches e tinha uma parte voltada pro público gamer, que eles também queriam atingir, e a gente começou a pensar nisso, e a gente chegou muito pela sonoridade mesmo, Domino's e Doritos. Que legal. No começo era uma coisa bem tosca, que a gente tava...
Eu ia falar, dá pra virar dupla piada. Era uma sertaneja, piada né? meio Dominus de e Doritos. Dodô em dose dupla, enfim, tudo com essa sonoridade, nisso. Então a gente começou a bater, então, o que combina com o quê? E a gente começou a fazer e começou a partir de uma piada meio tosca, a gente foi percebendo que as marcas tinham muito em comum, e a Doritos, principalmente, já estava muito inserida numa comunicação pro público gamer. Dá pra fazer um produto com comida, dá pra fazer... São duas comidas de pedir de madrugada, de comer jogando. E foi por esse caminho que a gente foi. E daí a gente criou as peças com IA e a gente foi pra um lado bem mais redes sociais, comunicação e utilizar a ferramenta do Discord, Tá. né, que é muito utilizada pelo público gamer. E que a gente já tava bem familiar. Que a gente já tava muito familiar, que inclusive a gente utilizou o benchmark da IA, que começou pelo... Do Midjourney. Midjourney, isso. A gente utilizou o benchmark do Midjourney pra falar que daria pra ter um serviço de delivery pelo Discord utilizando a ferramenta. Essa imagem, então, ela é generativa. Não teve uma base, uma fotografia como ponto de partida. Mas ele também faz parte dessa meio que incepção nossa com IA, em que a gente se limitava um pouco, talvez, só usar eles para criar imagens e para fazer protótipos, né, de entregas. Foi depois mesmo que a gente começou a realmente usar eles de forma mais integrada no nosso passo a passo criativo e de planejamento. Então vamos falar agora do projeto da Maratona de Criação. Pedir para vocês primeiro só trazerem um pouco do contexto, do briefing, né? O que foi pedido nesse projeto. Então, a gente também fazia parte desse Arenas em momentos diferentes. E o nosso briefing era fazer justamente o tema desse evento chamado Maratona de Criação, que a gente tem na faculdade, que é um evento onde as pessoas passam 24 horas na faculdade justamente respondendo um briefing. E o nosso briefing era bem aberto, era fazer o tema e não tinha nenhuma guideline, não tinha público-alvo, não tinha basicamente nada. O único objetivo é que todas as maratonas tinham um tema que era o mais repercutido do ano, assim, sabe? Então, é que o da última foi em busca do briefing perdido, mas era porque tinha acabado de voltar da pandemia, então eles refizeram, mas todas as outras se baseavam em temas que estavam relevantes no momento. E deu que esse evento ia ser dia 12 de... Ia ser uma sexta-feira 12, e a gente gosta muito de filmes de terror. A gente achou que ia combinar alguma coisa assim, um quase terror, só que a gente não podia, óbvio, como é um evento de uma faculdade, a gente não podia relacionar nada de violência, sangue, esse tipo de coisa. A gente foi usar a AI justamente para tentar ajudar a gente. Foi justamente quando a gente teve a nossa ideia, que é justamente essa foto, é a anterior. Deixa eu colocar aqui. A gente tava gerando um cara deitado no chão, o prompt era justamente um cara deitado no chão, e ela mesmo gerou esse cara com cobertor. A gente olhou, nossa, legal, uma proposta pra gente contornar a situação de não poder usar violência, é óbvio. A gente acabou usando coisas que eram análogas a esses aspectos visuais de filmes de terror. Pronto, tá vendo? Já tá ensinando a molecada a virar à noite. Depois não reclama lá. Mas a ideia do evento justamente veio disso aí, do publicitário sem ter que virar à noite fazendo job. E a nossa ideia de fazer terror veio justamente de passar a noite, de você terror, noite, madrugada. Como coisa, isso é um terror, né? Eu ter que Sim. efetivamente Não é uma boa me enquadrar. notícia, Não é né? legal, né? E a gente teve que contornar tudo porque institucionalmente não pode falar, tipo... A gente Que teve merda. que usar, tipo, como que... O slogan acho que é medo... Não cai de sono. Antes eu tinha planejado pra ser não morra de sono, mas não pode ter morra, não pode ter sangue. Então a gente foi meio que contornando assim pra Caraca, tentar velho. passar Eu o... gostei Coloca a do galera pra não virar à morra noite. de sono. Olha que incrível. Mas disse que não podia a palavra morra. Não pode. Eu também E a não sei. metáfora que vocês trouxeram do cobertor de sangue. Não, eu entendo que não pode, mas, gente, eu adorei. Não. Se fosse eu, tinha aprovado no morra de sono. E eu aprovaria essa imagem, que eu achei demais, cara. Esse lance, tipo, na hora que eu bati o olho que você viu aqui, eu falei, meu, puta, isso daí é como se fosse um cobertor e é um sangue, né, tipo, Tá, meio que já Até porque a escorrendo. fonte lembra Stranger Things, Sim, né, em essa cima, a foi- a gente- composição. A gente se inspirou bastante nessas séries, assim. E a nossa ideia é que a gente, tipo, não era só o nosso grupo, né? Pra fazer o projeto. Eram várias ideias e todas tocavam no assunto IA. Mas IA no cru, assim, sabe? Tipo, a pessoa olhava e sabia que era sobre IA, sabe? E é muito interessante porque assim, vocês têm a ideia como ponto de partida, só que muitas vezes é uma ideia em que vocês não vão conseguir executar sem inteligência artificial. Sim, Como não tinha como. Foi imaginar que era uma pessoa, né, caída no chão, remeter, mas sem mostrar. Se vocês fossem procurar imagens, ou seriam muito distantes,
ou seriam ensanguentadas, como vocês falaram, muito Sim. literais, para fazer essa montagem talvez ficasse muito tosco, se vocês fossem Uhum. para o processo, não vou fazer inteligência Tipo, artificial. vai fotografar, vai produzir, vai fazer uma Exato. série de Talvez coisas, né? a ter qualidade custo, final não é. fosse tão boa. Então a IA foi essencial para viabilizar. Foi essencial mesmo porque a gente tinha muito pouco tempo pra desenvolver tudo isso. A gente Foi o teve quê? que 2 fazer semanas, uma Então, semana 2 por aí. semanas a gente teve que fazer Pra fazer banner, tudo. post, cartaz. E toda a comunicação que a gente usou tinha AI. E o prompt geralmente é a mesma coisa que a gente usava. Só mudava algumas E ainda assistir. Uma coisa da utilização da IA também é porque muitas vezes a gente não tem verba pra fazer nada na É isso que eu faculdade. ia falar. Mano, na faculdade você mal tem dinheiro pra tomar cerveja? Quem vai ter Exato. dinheiro pra fazer trabalho agora? Mas aí toma água e usa o dinheiro da cerveja para assinar o chat GPT.